Olá, tudo bem? Boa noite, como vai? Esse é o Simpasso na TV, o programa dos servidores municipais de Passo Fundo, que chega aqui através da TV Câmara, levando para você, servidor aqui do nosso município e também toda a comunidade aí que sempre nos prestigia, as principais informações do Simpasso, trazendo hoje o presidente da Luz, presente aqui no nosso programa, também o secretário-geral do Simpasso, Jairo da Silva Lima. Hoje os homens de preto, né? Tudo bem, Jairo? Como é que vai? Seja bem-vindo mais uma vez aí ao programa. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, da Luz? Um abraço para os nossos espectadores aí que acompanham a gente no programa da TV Câmara e aqueles que vão dar uma visitadinha no Facebook depois. E como sempre, Guilherme, tu me pegou anotando, fazendo uma anotação aqui. Exato, mas não é conta dessa vez, né? Da Luz, nos últimos programas a gente esteve junto, então mais uma vez estamos aí abrindo esse espaço de comunicação tão importante, né, para levar aí os assuntos do Simpasso, não deixa de ser também uma prestação de contas aos servidores e uma atualização para toda a comunidade aí desse trabalho árduo aí que o sindicato faz em prol aí dos servidores municipais. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos os nossos associados do Simpasso, demais espectadores que prestigiam o programa Simpasso na TV. Para nós sempre é uma satisfação poder estar interagindo com os nossos associados e até com a comunidade, passando um pouco mais das atuações do sindicato e principalmente dessa representatividade que significa um sindicato na vida dos seus associados e trabalhadores. Pois é, da Luz, para muitos aí o ano está passando devagar, para outros passou voando. Estamos chegando exatamente na metade, né? O primeiro semestre aí praticamente se foi. E o Simpasso aí teve muito trabalho até agora, né? Hoje a gente está colocando aí como assunto a pauta de reivindicações de 2019. Poderia já ter avançado aí bastante já nesses itens, até o Jair depois vai explicar aí quantos são e como que eles se dividem. Mas há pouco tempo só aconteceu a primeira pauta de reivindicações, a primeira reunião da pauta, né? Então, para quem não está acostumado a trabalhar com essas nominatas aí, o que é a pauta de reivindicações, o que foi a database aí para que a gente possa explicar por que está um pouco atrasado, né, esse avanço aí na pauta aí que os servidores aguardam que seja sempre com mais celeridade, né? Pois bem, a pauta de reivindicação ela é dissociada da nossa database. A nossa database é o mesmo dissídio que o trabalhador da esfera privada, que ele tem o regime da CLT, nós temos o regime estatutário, temos o regime seletistas, empregados públicos. Então, todo ano nós temos essa negociação com o Poder Executivo Municipal para que possa haver o reajuste anual dos trabalhadores, como acontece pelo governo federal, estadual e demais municípios. No município não é diferente, o sindicato Simpasso, com mais de 90 cargos e mais de 80 categorias na sua base de representatividade, nós reunimos com o Poder Executivo para buscar primordialmente a resolução de uma database que venha num conforto para os nossos colegas associados, que não traga sempre principalmente uma perca das inflações, dos índices inflacionários, por melhor dizer, porque o salário dos trabalhadores, eles, de uma forma ou outra, já vem sendo arrochado. E quando nós não alcançamos um índice, no mínimo, dentro da inflação, ele se torna extremamente prejudicial. Por isso que a gente gosta de chamar a atenção a todos os trabalhadores, porque às vezes a gente vê nas áreas sociais e entristece um pouco de ver que algumas pessoas estão sem essa informação da importância que serve um sindicato na vida dos trabalhadores. De repente, muitas pessoas desconhecem a luta histórica sindical pela manutenção de direitos e avanço em direitos aos nossos trabalhadores. E o momento que não existe uma representatividade de direito, de fato e direito constituída pelo trabalhador para buscar uma melhor satisfação salarial, e digo isso numa reposição salarial, nós, dentro do nosso município, nos últimos anos, vamos colocar os últimos anos, nós teríamos já um prejuízo de quase 10% só de perca salarial pelas propostas iniciais que foram trazidas pelo governo. Se não existe uma representatividade sindical, ou seja, o governo largou a proposta, não existe quem diga, não, assim nós não aceitamos, nós precisamos evoluir, faça uma mediação. E aí eu chamo a atenção de um ponto que eu acho que é uma crítica construtiva
quando a sociedade fala, é o diálogo entre sindicato, trabalhador, o empregador, ou seja, do poder executivo, da esfera privada, que tem que haver esse diálogo e a responsabilidade das lideranças sindical, principalmente, de que tu sabe até onde pode chegar. Não pode ser extravasar ou criar uma expectativa ao trabalhador ao momento que você vai frustrar a expectativa e criar um desconforto entre empregador, sindicato e o empregado, ou seja, entre o sindicato, entre os servidores, entre o executivo, só para usar como jargões, como muitas vezes vinha sendo utilizados, jargões de ideologias político-partidárias. O Simpasso, com a graça de Deus, eu posso dizer isso, nós trabalhamos buscando sempre a primazia do direito dos nossos colegas, com muita responsabilidade. Então, nesses últimos anos, tivemos sempre índices satisfatórios, não tivemos perda inflacionária. Após a nossa database, temos uma extensa pauta de reivindicação que são direitos pontuais. Como nós temos mais de 80 categorias e mais de 90 cargos numa base de mais de 3 mil funcionários municipais, logicamente que as demandas elas são inúmeras. E nós sempre estamos interagindo, fazendo reuniões e trazendo essas demandas junto ao Poder Executivo, e a tua fala com muita propriedade, de que passou-se 6 meses e nós não estávamos evoluindo na pauta da reivindicação. Não que anos anteriores nós não tenhamos evoluído, já tenhamos evoluído. Só que nós estamos no exercício 2019, neste exercício nós não estávamos avançando e tivemos que agir, né, com muita responsabilidade, com algumas ações que dizem respeito à linha sindical, que deve ser adotada no momento que não se está avançando através do diálogo ou se está havendo uma certa morosidade nos processos negociais, que foi, inclusive, um ato público que nós fizemos com diversas categorias. E não era nem a questão de não avançar na negociação, não havia negociação, não havia uma agenda aberta, né? Jairo, a gente tem aqui a pauta, essa aqui é a pauta de reivindicações do Simpasso aí para esse ano, são 4 folhas, tá inclusive no nosso site. Como que ela se divide? Então, são quantos itens formulados aqui e que itens são esses? Como que se chega a esse documento final aqui, que lá no começo do ano é entregue, né, para o Executivo? Eu estava prestando atenção na conversa da Luz ali, e é interessante para o nosso associado e para as pessoas que não participam do movimento sindical, eles terem conhecimento como é que a gente chega nessa pauta. É interessante a gente elaborar isso. Então, eu fiz um rascunho bem simples aqui antes de dividir a pauta em itens. Nós temos participando do sindicato as comissões sindicais. Então, é o nosso primeiro acesso, o primeiro elo entre a diretoria do sindicato e o próprio servidor. É as comissões que são escolhidas dentre os servidores através de processo eleitoral. Essas comissões sindicais, ela tem uma função que é a reunião setorial. Então, ela se reúne com categorias e nos traz as demandas de cada categoria. E essas demandas, então, chegam na diretoria durante todo o ano. Então, ela ocorre por categorias. E também é um processo em que a diretoria se reúne com a categoria, através da própria solicitação da categoria ou deliberação da diretoria, e é feita essas reuniões setoriais. Depois disso, no mês de janeiro de cada ano, a gente faz uma Assembleia Geral, onde é pautado os itens que podem ou não ir para a pauta de reivindicações. Nessa Assembleia Geral, a gente aprova, então, quais itens vão ser adicionados, quais itens já foram atendidos e vão ser excluídos, e a partir daí a gente tem a nossa pauta de reivindicações. Hoje, Guilherme, ela é composta de 36 itens, né? Como a gente já passou ela para o Poder Executivo, a gente divide ela sempre em três partes. A primeira são os itens que atendem a todos os servidores públicos municipais, independente da categoria ou setor que eles atuam, que são 8 pedidos. A segunda, ela se refere só a servidores do quadro geral, que são inicia no item número 9 e vai até o item número 28. Depois a gente separa por uma outra gama de servidores, que são servidores da categoria de saúde, que é do 29 ao 33. E por último, né, da Lúcia, a gente tem o pessoal do Hospital Municipal, o Hospital Beneficente, o Dr. César Santos. Aí, nesse caso, são mais 3 itens que incluem esses servidores. Com isso, a gente consegue atender, das 78 categorias que o município tem, os maiores anseios dela.
A pauta, ela não é fixa, ela se movimenta. Isso é interessante a gente também deixar claro. Então, demandas novas que vão chegando, a gente como diretoria delibera se adiciona ou não. E lembrando, sempre no ano seguinte ela passa por um processo de Assembleia Geral e ela é aprovada e a partir daí ela é entregue ao Executivo Municipal. Pontuar assim para corroborar com a fala do Jairo, quando o Jairo fala os itens que nos chegam, a gente vê se inclui ou não, é pelo processo de acompanhamento com o corpo jurídico. O pedido ele tem que ter uma base legal, que a gente saiba que pode ser, esse pedido ser procedente. Não adianta, muitas vezes as pessoas trazem um pedido que não tem como incorporar junto a uma pauta, porque ele não vai ter uma legalidade no pedido para ser discorrido e trabalhado pelo sindicato junto ao Poder Executivo. Pois é, aí tu, Daluz, citou antes ali a questão do ato público, né? Como é que foi então essa convocação? Porque não foi uma convocação geral, um ato público para todas as categorias. Foram ali convocadas algumas categorias. Para que tipo de ato então foi realizado com categorias específicas, né? Qual que era a relação entre elas, né, para elas estarem aí? Pois bem, nós adotamos uma postura como sindicato de que nós temos em torno de quase 40 itens de pauta de reivindicação. Todavia, alguns dos itens, com muita responsabilidade quando a gente faz isso, alguns dos itens não trazem um impacto financeiro ao Poder Executivo. Ou seja, depende tão somente de uma vontade política, depende tão somente de uma aquiescência do Poder Executivo para que se transforme em projetos de leis e seja enviado ao Poder Legislativo para que essas categorias possam ter os seus pedidos alcançados. Dentre esses pedidos, nós temos as readequações de carga horárias. E essas readequações, essas categorias, já é pedido histórico e a gente vem procurando trabalhar com o Poder Executivo. Abro uma ressalva, que eu gosto sempre de ser, não gosto de ser injusto com as coisas. Anos anteriores e principalmente no exercício 2017, 2018, né, caracterizado então por esse grupo de gestão que iniciamos em 2016, na qual eu presido como sou o presidente, nós tivemos avanço com inúmeras categorias. 2017 nós tivemos 22 categorias, 2018 24 categorias, nós conseguimos readequar a carga horária, mas ainda para 2019 restam algumas categorias que não conseguiram se avançar e desde meados de janeiro nós estamos procurando um diálogo com o Poder Executivo, como bem colocado por ti, e a agenda do Poder Executivo estava conflitando, por assim dizer, com o sindicato, porque não abria agenda, vamos ter que fazer atos mais contundentes para que o Executivo saiba que o sindicato e o trabalhador ele tem que ser respeitado, ele tem que ser, a negociação e o diálogo ele tem que estar presente, mesmo que muitas vezes tem que ser por esta via constitucional, assistida pela nossa Constituição, a liberdade do nosso direito de expressão, de vir, de lutar. Então, o direito constitucional de tanto liberdade de expressão, como a Constituição nos assiste como sindicato a vir e fazer esse tipo de ato, um ato público que fizemos com essas categorias, buscando então que essas categorias tivessem pelo Poder Executivo aí uma proposta de avanço na readequação de carga horária, tendo em vista a ressalva de que não traz impacto financeiro aos cofres públicos municipais. Assistência à educação infantil, calceteiros, armadores de ferro, agentes fiscais sanitários, de inspeção animal, os lavadores de máquinas, serventes estatutários e os vigilantes estatutários, né, Daluz? Perfeitamente. Dessas categorias, as 8 categorias aí, 5 categorias das 8, né, surtiu efeito o ato. Surtiu efeito. Que imediatamente houve mesmo o prefeito não estava presente aquele dia ali. O prefeito não estava presente, sobre do ato, né? Muitas vezes não é ele que controla a agenda, acredito que a agenda, houve uma abertura de agenda, nos recepcionou e com muito diálogo disse que essas 5 categorias, o projeto de lei já vem para o mês de agosto. Ficou algumas categorias que ficaram de fora por enquanto neste primeiro semestre, que no segundo semestre, principalmente as assistentes de educação infantil, nós darão prosseguimento juntamente com os fiscais de inspeção animal, os fiscais sanitários, também são processos
que nós iremos discorrer com essas duas categorias, mais as assistentes de educação infantil, até porque as assistentes de educação infantil, quando nós assumimos como presidente e o Jairo veio nos dar essa grande força no sindicato a partir de 2016, a bandeira, né, nós percorrendo as unidades, nossa, a bandeira está caída, ninguém vai levantar. Não, peraí, o sindicato levantamos a bandeira delas, trouxemos para discussões, antes elas tinham uma ação frustrada, então tivemos que fazer todo um resgate dos colegas. Porque houve ação judicial que o sindicato não teve êxito, né, da diretamente com as assistentes de educação infantil. E isso também deixou elas desassistidas. Esse foi um dos pontos importantes que a gente teve que resgatar com a categoria e reiniciar o processo dos pedidos dela, de forma que isso avançasse. Até porque assim, por isso que eu digo que existe uma responsabilidade muito grande quando se trata de um sindicato com seus associados, ele representando o trabalhador junto ao Poder Executivo. Tu não pode criar expectativa numa categoria que pode se frustrar, ou tu entrar com uma ação judicial buscando algo que é muito temerário e tu não deixar claro para elas. E foi o que aconteceu. Na época, eu não estava na cadeira do presidente, foi entrado há anos atrás com uma ação querendo deixar elas fazer uma transposição de cargo, ou seja, de assistente de educação infantil, reconhecer como professores assistentes, e isso traz uma vedação expressa na nossa Constituição, que toda a entrada ou a investidura em todo e qualquer cargo público deve ser através de concurso público ou até por processo seletivo. Então isso certamente iria frustrar. Só para mim dizer, vou fazer alguma coisa? Não, nós procuramos erguer a bandeira, criar um projeto que realmente o Executivo pudesse recepcionar, tivesse uma fundamentação técnica jurídica de avanço real para essa categoria. Avançamos em direito, alguns direitos que o magistério tinha e elas, por ter uma função pedagógica, nunca tiveram, a questão do recesso, elas não tinham estabelecido em lei, era difícil estar conseguindo decretos e decreto para elas, foi estabelecido na lei, foi um avanço, um pontapé inicial. Agora estamos com a readequação da carga horária, porque essa categoria, para que a comunidade saiba, dentro das unidades de educação infantil, todas as escolas da rede municipal, nós temos essa categoria que é as assistentes de educação infantil, elas ficam cerca de 8 horas e 48 minutos a 9 horas. Chegam muitas vezes a passar de 9 horas dentro das unidades escolares. Por isso deve haver essa readequação de carga horária, que não vai trazer prejuízo para a comunidade, nada, mas isso foi na criação do cargo que deveria ter sido feito essa adequação no momento certo e não foi. Então agora há tempo e a gente vai continuar no segundo semestre discutindo com o Poder Executivo Municipal. Se damos um pontapé inicial num avanço, temos a convicção e a certeza que com o diálogo e principalmente com a união da categoria nós vamos avançar. Bom, Jair, para a gente encaminhar aqui o encerramento dessa parte aqui da pauta, são quantos... É claro, não precisa ser exato aí no teu número, porque eu sei que tu vai querer buscar a tua pasta lá, que lá está tudo escrito, né? São quantos beneficiados com essa redução atual, que deve ser aprovada aqui pela Casa Legislativa em agosto, né? Que ficou esse aceno aí, né? Ficou agendado com o Poder Executivo, mas então. Devem ser beneficiados quantos agora quantos já foram? E reunindo todos os demais que a gestão que vocês dois estavam presentes, a última agora e essa atual, já conquistaram, né? Então, para esse projeto, quem vem agora, então, no mês de agosto, logo após o recesso do Legislativo, são os vigilantes, que ainda restam adequar a carga horária, que ainda estão 44 e vão reduzir para 40, os serventes, armadores de ferro, calceteiro e lavadores de veículos. Esse grupo aqui dá menos de 60 pessoas, então esse grupo aqui é tranquilo. Outras categorias tinham um grupo bem maior e já foram beneficiadas. Hoje, né, Daluz, a gente está ultrapassando, incluindo esse povo que vai chegar aqui, 600 servidores beneficiados com redução de carga horária. Nós, como Simpasso, a gente entende que 44 horas não é viável para um servidor trabalhar. A gente está tentando padronizar que isso se reduza para 40 horas. Algumas categorias já conseguiram 35 e algumas já conseguiram 30. Então, dentro desse projeto nosso, né, Daluz, falta poucas categorias a serem adequadas. Até porque as assistentes de educação infantil é o próximo projeto, uma readequação de nomenclatura e inclusive carga horária. Inspeção animal, que tu já falou, agente de inspeção animal e agentes sanitários, então é para a gente abrir os processos individuais para o próximo semestre, então a gente não sabe se esse ano ainda ou ano que vem, mas esse processo aqui já está se adiantando.
E faltou um ponto ali, Daluz, da reunião, que foi o adicional do risco de vida. Que de novo a gente puxou, Sim. De novo nós entramos nesse item e dessa vez houve sinalização positiva. Até devolvo a bola aí para te explicar esse pouco. Tem tempo, Guilherme? Vamos, para encerrar esse primeiro bloco aqui, que a gente fez um pouco maior, com certeza. Na verdade, nós temos várias categorias do nosso município que percebem um adicional de risco de vida, e isso foi uma conquista ainda quando eu era delegado sindical, lá em 2007. A gente conseguiu fazer e trazer para dentro do estatuto essa demanda de 6 categorias que não percebiam o adicional do risco de vida. Eu era delegado sindical junto com o sindicato naquela época, foi uma luta muito grande, e em todo momento que foi se analisado o estatuto dos servidores municipais, a gente conseguiu incluir no estatuto que essas categorias percebessem o adicional de risco de vida e não tivesse que fazer um ingresso via judicial, que todavia eu acabei depois fazendo, porque eu presidi a Associação dos Agentes de Trânsito, fiz o ingresso, logramos êxito inclusive, e agora a gente vem pedindo uma majoração no adicional de risco de vida pelo fato que o Rio Grande do Sul, de todo o Rio Grande do Sul, a cidade de Passo Fundo é a que menor paga, ou seja, remunera um percentual de 10% somente aos colegas. Ou seja, essas 6 categorias, elas percebem um menor índice do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, que tem cidades do Brasil que chegam de 50% a 100%, né? De uma percepção de remuneração ao adicional do risco de vida. Então, essa demanda, esse pedido, ele é um pedido de muitos anos dos nossos colegas, e agora o Executivo solicitou que o sindicato leve até o Poder Executivo, através de um processo administrativo, alcance ele alguma minuta, principalmente colocando o impacto orçamentário que dará a ele, para que ele possa estudar a viabilidade de realmente dar essa valorização a essas categorias, que dentro do Rio Grande do Sul, Passo Fundo é o que menor paga, ou seja, que valoriza essas categorias com adicional de risco de vida. Certo, esse foi o primeiro bloco aqui do nosso Simpasso na TV. A gente está tratando hoje da pauta de reivindicações, mas no próximo a gente tem um outro assunto que também é muito delicado e importante, aí, que é a reforma da Previdência, que teve aí bastante debate aqui junto ao funcionalismo público municipal, aí, que antecedeu uma greve, e o sindicato pôde estar conversando com os servidores sobre esses prejuízos. A gente volta rapidinho, fica aí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Simpasso na TV, agora os dois escrevendo aí, ó, viu? Não foi só tu agora, Jair. Verdade. Esse aqui é o segundo bloco do nosso programa de hoje. Primeiro a gente tratou aí com mais exaustão aí da pauta de reivindicações, que é o nosso tema principal aqui do programa de hoje. E agora a gente chega para outra parte, vou falar de aposentadorismo, que teve uma reunião importante aqui com algumas categorias e também uma greve geral aí que demonstrou a insatisfação e a contrariedade dos trabalhadores brasileiros aí quanto à reforma da Previdência. Mas antes tem uma notícia boa aqui, né, Jairo? Dia 19 agora de julho sai o 13º aí do funcionalismo municipal. A primeira parcela está garantida, a gente teve esse assunto então na reunião com o prefeito no dia 10 de junho e o sinal do secretário Maffin foi positivo. Já está garantido lá essa parcela então para os nossos servidores. Certo. Daluz, a gente acompanha aí de várias formas e meios aí que a reforma da Previdência tem avançado em suas propostas e contrariedades. A gente teve aí dias atrás, aí, no dia 14, né, que foi a greve geral em todo o país, mas para o Simpasso não foi só um dia de greve.
O Simpasso durante toda a semana trabalhou aí na disseminação desse convite e não só convidando, mas esclarecendo aí, porque o servidor tem muitas dúvidas hoje, acaba que com algumas manifestações e notícias ficando um pouco em dúvida do que pode trazer de prejuízo. E o sindicato então esteve em loco, né, nas unidades aí, levando esse convite e explicando, né, esses motivos aí do porquê que o servidor público tem que ter medo da reforma, né? Perfeitamente. Primeiro, a gente agradece a oportunidade de poder ter usado esse espaço aqui, inclusive para trazer profissionais que compõem a OAB, as comissões da OAB, da Previdência, até para fazer maiores esclarecimentos do tamanho do prejuízo que traz a todos os trabalhadores a reforma da maneira como está posta a todos os nossos trabalhadores. E não foi diferente nós como sindicato Simpasso, porque paira grande dúvida hoje a população e a gente vê isso principalmente nas áreas sociais, quando as pessoas, por uma mídia infelizmente vendida pelo governo federal, tentando trazer para toda a população que a reforma é boa, que a reforma vai trazer benesse, e a reforma não traz benesse. Então, uma conscientização tem que haver por parte dos órgãos que trazem a representatividade legítima dos trabalhadores, que são as entidades sindicais, as entidades de segundo grau, federações, confederações e demais centrais sindicais, e principalmente eu vejo que a OAB está muito bem incumbida e imbuída de fazer seminários de esclarecimentos e audiências públicas com uma propriedade muito boa, com vários profissionais, aonde pontuam todos os itens da reforma que trazem a extrema prejudicialidade dos trabalhadores. Tivemos a oportunidade de passar por todas as nossas secretarias, fazendo um corpo a corpo dentro dos setores, isso por quase cerca de 20 dias, com os nossos colegas municipários, explicando e eles parando e realmente fazendo uma reflexão e ficaram apavorados, né? Esse é o termo de nós fazer essa colocação, apavorados de ver que a prejudicialidade que traz essa reforma da Previdência, da maneira como o governo federal está colocando para a nossa população, os nossos trabalhadores. Jairo, teve uma adesão grande dessa conversa aí, chegava na unidade, os próprios servidores, né, vão parar para conversar aqui porque realmente estou preocupado, né? Foi interessante esse fato porque assim, dentro de Passo Fundo existe o Comitê Intersindical Popular, que é um comitê que coordena os atos públicos, greves que são movimentos que incidem em mais de uma categoria, não é específico de uma categoria, nesse caso daí esse movimento que coordena. Esse movimento então, ele acessou o pátio a garagem da Coleurb, e durante a madrugada ainda, e da Codepas, mobilizou as categorias, o Sindiurb, que é o sindicato então desses trabalhadores, fez uma assembleia e eles resolveram aderir a esse processo. Isso também facilitou com que a nossa categoria dos servidores municipais também tivesse consciência desse prejuízo, porque durante a semana, com essa visita que o Daluz falou, o Daluz e a Berna tiveram nas unidades, o material que foi entregue, no momento que eles viram que outras categorias também estavam parando em função disso, chamou a atenção deles. Tanto é que a gente fez a paralisação ali nos fundos da prefeitura e durante toda a manhã a gente conversou com as categorias. E o que vinha para nós eram mais perguntas, pessoal, dúvidas. Então assim, o que eu quero deixar claro aqui? O pessoal não tinha dúvida do objetivo da paralisação da greve, ninguém tinha dúvida disso. Todo mundo sabia que era em função da reforma da Previdência e dos cortes que estavam vindo por aí. Isso estava bem claro para a categoria. Mas eles tinham dúvidas pontuais, por exemplo, Jair, vai mudar a alíquota? Vai mudar a alíquota. Então essa reforma, ela prevê uma alíquota mínima, que hoje a gente recolhe 11% sobre o salário, mínima para 14%, podendo chegar a 22%. Então, se tu considerar que alguns servidores pagam 27,5% de imposto de renda, isso já dá um confisco, vai lá para 50 e poucos por cento. O pessoal vem com uma pergunta nova, até interessante, né, Daluz? Eles perguntam o que é a desconstitucionalização. Isso é uma palavra que a gente começou a escutar agora, só a partir do momento da chegada da reforma da Previdência. É verdade. Então, de forma simples,
O projeto como que está hoje da reforma da Previdência, ele retira da Constituição esse direito e trata isso como uma previdência, tratado esses projetos por lei complementar. Isso é, cada governante que chegar, coloca a sua base e do jeito que ele quer trabalhar em relação a esse assunto, previdência. Isso faz com que os servidores e todas as outras pessoas contribuem, mas eles não sabem que forma eles estão contribuindo, porque se for dessa forma, a regra do jogo muda a cada momento, muda a cada governante. Um ponto que deve ser chamado, Jair, só para corroborar, que quando fala-se em lei complementar, o quórum é bem menor do que uma emenda complementar, ou seja, a facilidade de um governo aprovar através de uma lei complementar, ao dissabores dos ventos, ou seja, de cada governo, uma reforma de previdência, traz uma prioridade enorme e uma temeridade num futuro em que as pessoas não sabem o que pode acontecer com a Previdência. Isso aí, então essa regra que ela deixa de ser clara e passa a ser uma regra dúbia, isso também prejudica para quem for contribuir e a forma do que vai receber isso lá no futuro. Puxando esse gancho aqui, eu entro então na capitalização da Previdência, eu sei que não estava entre nossos assuntos aqui, mas a gente precisa conversar sobre isso. No projeto de capitalização, quem contribui para a Previdência é a própria pessoa que vai ser beneficiada. A parte patronal deixa de contribuir a sua parte, que hoje no INSS é 20%, e no regime de servidor público é feito um cálculo atuarial para dizer quanto que o ente paga para poder contribuir com essa parte. Então, quer dizer, o valor dos benefícios final lá que a pessoa projetava um equivalente ao seu salário, fica menos que um salário mínimo. E isso a gente precisa deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente. E tem outros assuntos que a gente pode falar aqui, por exemplo, pensão por morte. Hoje, no regime próprio de previdência, o projeto que está lá limita essa pensão a um salário mínimo, independente do que a pessoa contribuiu. Imagina para outra parte que, além de perder a pessoa que era provedora da família, ainda tem como um bônus um salário mínimo de pensão. Então, é essas coisas que a gente não pode conceber que isso vá adiante. Então, alguns servidores perguntam, o Simpass é contra a reforma da Previdência? Não, o Simpass é consciente quanto ao malefício da reforma que está aí. A reforma da Previdência, que precisa de reforma, qualquer cidadão sabe que precisa. Nós sabemos disso e está claro para nós. O que a gente reivindica é que isso seja discutido com a sociedade, com aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, que têm menor poder aquisitivo e que isso chegue à maioria da população, o acesso chega a toda a população, não da forma como chega e como for imposta. Então é desse formato que nós somos contrários, não contrários à reforma da Previdência. Então isso aqui a gente tem que deixar claro, que a Previdência sim precisa ser discutida, mas não imposta como ela está hoje. Bom, então você aí que é servidor, associado e ficar com dúvidas da reforma, dá um pulo no sindicato lá, bate um papo com o Jair aí, com o Daluz, para que se entenda bem, porque é bem complexo esse assunto. Antes da gente encerrar aqui, a gente está com o nosso tempo esgotado, teve uma convocação aí para agentes fiscais de arrecadação, fiscais sanitários, os inspeção animal, também agentes fiscais urbanos, de trânsito, os vigilantes, que são categorias com direito adicional de risco de vida para tratar de aposentadoria especial. Então, foi o primeiro encontro para debater esse assunto. Então, rapidamente, como é que foi esse encontro, Daluz e Jairo? O que se parte daqui para frente? Bom, essas categorias que percebe-se adicional de risco de vida, elas parte de um pressuposto de uma aposentadoria especial. Colocando o vigilante na esfera privada, ele já tem a garantia da sua aposentadoria especial. Como outras categorias que têm uma garantia já da aposentadoria especial na esfera privada. Todavia, na esfera pública, nós não temos uma lei complementar concedendo esse direito, nós reunimos essas categorias para começar a fazer uma discussão e instruir processos administrativos para que a gente possa buscar a pleitear esse direito de uma aposentadoria especial para essas categorias. Para isso, fizemos uma discussão técnica acompanhado do corpo jurídico, de pessoas que são muito bem instruídas, especialista nesta área, que é o Daison Portanova, lá de Porto Alegre, onde tem o seu escritório em Porto Alegre, Brasília. Já esteve aqui no nosso programa. E já esteve aqui no nosso programa. A Renata, que também já teve, Renata Ceruti, que é uma parceira nossa do Simpasso. Então fizemos essa discussão, uma discussão onde todos os colegas se sentiram muito à vontade e principalmente prestigiaram e parabenizaram o sindicato por trazer à voga algo que é um pedido de muito tempo destas categorias, para que a gente possa buscar discutir e avançar, pleitear esses direitos. E qual que é o próximo passo, Jair,
desse assunto? A gente, então, entrou no consenso que vai ser dividido esses processos por categorias, então a gente vai fazer esses processos administrativos, depois disso aguardar a posição do Executivo Municipal e aí então se discute se avança para a esfera judicial ou não, dependendo das respostas. Então o próximo passo é acessar as categorias em processos específicos. Obrigado pela tua presença mais uma vez, Jair. Não te arrependa, venha mais vezes aí. Eu sei que tu prefere ficar mais no bastidor, né? Obrigado, eu agradeço o convite e eu sei que o Daluz gosta de falar bastante, então eu coordeno lá de fora, mas sim, quando precisar, estamos à disposição aqui e a gente sempre agradece esse espaço. Então tá, Daluz. Para você não precisa nem convidar, né? No próximo estaremos juntos aí e em breve, né? Com a graça de Deus, agradeço Guilherme, Jairo. Um abraço a todos os nossos associados, a vocês que prestigiam e passam notícias sempre aí. Que Deus abençoe a todos. Bom, agradecemos aí a TV Câmara, agradecemos a Câmara de Vereadores pelo espaço concedido e principalmente a você, servidor, associado e toda a comunidade que está nos assistindo, aí seja através da net ou nas redes sociais. Se não conseguiu pegar desde o começo do programa, ele terá reprises aí ou estará lá no nosso Facebook /Sem Passo. Dá uma olhada. Até o próximo. Valeu, tchau.